A convidada do projeto Chá de Memória do Arquivo Público Estadual foi a antropóloga Litgard Barros. Ela falou sobre a participação de alagoanos na formação do pensamento social brasileiro. Uma palestra com a ilustre alagoana, professora Litgard Barros, reconhecida como uma das mais importantes intelectuais da atualidade. O tema ela domina bem, alagoanos ilustres. São tantos que eu não vou virar a noite contando o que cada alagoano fez de estripulia aqui e fora daqui. Então o tema da minha palestra vai ser exatamente como se constitui o pensamento social brasileiro, seja científico, literário, jornalístico, etc., e como os alagoanos contribuíram para isso. Litgard Barros nasceu em Santana do Ipanema no início da década de 40 e dedicou a vida a estudar o universo social e cultural. O trabalho dela ressalta o sertão nordestino e a cultura da região. Investigou o homem nordestino, principalmente desvastando tudo o que é de importante na nossa história do nosso Nordeste e principalmente de Alagoas. Ela é uma das maiores intelectuais brasileiras, com prestígio em todo o país e prestígio internacional de grande monta. Então, para Alagoas, isso é particularmente importante porque é o reconhecimento da inteligência alagoana, da capacidade dos alagoanos se destacarem nos mais diferentes campos da produção humana. A Eletrobras Distribuição Alagoas realizou uma grande operação caça-gata em Maceió. Primeiro dia de ação de Satura Gato, 80 estabelecimentos comerciais foram autuados. Para falar mais sobre essa operação, eu converso agora com o gerente de medição e fiscalização da Eletrobras, Givanildo Duarte. Minha avó costumava dizer que o gato sempre deixa o rabinho à mostra, né? A Eletrobras tem essa ideia desse pensamento e consegue, pela medição, detectar irregularidades? Bom dia, Miguel. Veja só. Nós recebemos naquela localidade algumas denúncias de consumidores que pagam energia regularmente. Ali, é bom que se diga, é um loteamento empresarial, só há indústrias ali, empresas ali, e que eles se sentiam prejudicados porque era uma concorrência desleal. Então, nós fomos provocados pelas denúncias e passamos a fazer um trabalho de investigação. Nesse trabalho, a gente encontrou algumas coisas que nos impressionaram. Nós não geramos energia. Toda energia que nós distribuímos, nós compramos. E de cada 100 unidades de energia que nós compramos, 25 nós perdemos. Boa parte disso com coisas como essa, com o furto de energia. Ali foi um trabalho de denúncia e investigativo. E isso impacta, vamos dizer assim, na rede de distribuição, pode saturar, né? E esse pensamento da livre concorrência, até um conceito aplicado na política de preço, ele diz, não, eu estou sendo prejudicado pelo meu concorrente que tem um preço melhor porque ele não paga energia, não é? O principal insumo dele, que é a energia, porque ali muitos trabalham com plástico, eles precisam ter extrusora, ter o forno, derreter, né, o que chega lá para ser reciclado. A eletricidade é um dos principais insumos. Se o cara não tem esse custo, ele vai com certeza fazer um produto mais barato. Você perguntou se isso danifica os nossos equipamentos. Sim. Quando a gente fez um levantamento dos consumidores regulares que a gente tem naquela localidade, a nossa rede suporta. Só que a gente começou a ter uma queima considerável de equipamentos, transformadores caros, a média de 15, 20 mil cada transformador, por sobrecarga. E não casava a quantidade de consumidores e a carga instalada em cada um que a gente tinha ali cadastrados com essa sobrecarga no sistema. Junta-se a isso, queima de equipamento, denúncia e o trabalho de investigação que a gente fez, a gente só tinha uma alternativa. Isso é a ligação clandestina. Isso é o gato, é o famoso gato. Tem um cálculo que é feito, né, que a gente não vai desvendar aqui, como a Eletrobras sabe que está havendo um desvio de energia, mas tem um cálculo feito que a demanda no transformador é X, meu consumidor é Y. Como é que ele está
consumindo mais do que suporta o transformador. Então, alguma coisa estava ocorrendo. O que vocês encontraram que chamou mais atenção? Tá. Primeiro, deixa-me dizer uma coisa. Eu sou engenheiro eletricista. Geralmente, quem vende esse serviço, quem faz o gato, diz assim: o gato que eu instalo, ninguém descobre. É mentira, porque se ele consegue fazer, a gente consegue descobrir. Isso é física, né? A energia que chega tem que ser igual à energia que sai. Não tem jeito, a gente consegue descobrir isso. E na última rua desse condomínio, na rua mais abandonada, digamos, desse condomínio, havia lá um conglomerado de galpões, empresas, que trabalhavam com plástico e solda. Na primeira que a gente parou, a gente encontrou um desvio, né? Antes de passar pela medição, ele desviava toda a energia para um galpão. Fornecia essa energia desviada para o galpão vizinho, e surpreendente, isso aí é inédito no país, a gente não tem nas 64 empresas do país nenhuma notícia disso. Ele fez uma rede subterrânea, cruzando a rua, que iria alimentar um galpão do outro lado da rua. Saía desse galpão, cruzava de novo a rua e iria alimentar uma máquina que estava em outro ponto da rua. A gente precisou trazer uma retroescavadeira para conseguir identificar quais eram essas tubulações subterrâneas e conseguir tirar a irregularidade. Com um detalhe, Miguel: fora o prejuízo financeiro que ele gera para a gente, Eletrobras, que ele gera para o governo do Estado, são 48 milhões de reais em ICMS que não são recolhidos, o prejuízo que gera para você que paga energia regularmente, parte da sua tarifa é onerada por isso. Tem o risco que ele colocou todas as pessoas que transitaram ali pela rua. Como isso era uma conexão irregular, sem a devida proteção, se houvesse um curto-circuito naquela tubulação que estava subterrânea, qualquer pessoa que passava por ali poderia sofrer uma descarga e morrer. Um vazamento de corrente? Sim, um animal, uma carroça, que a gente viu muitos catadores de lixo por ali, trabalhando na região. Qualquer um poderia sofrer uma descarga e morrer, e a gente não teria nem ideia de onde vinha isso, porque a rede estava subterrânea. No golpe do desvio de energia, no gato, não existe crime perfeito? Não existe. Se ele tem um jeito de fazer, nós garantimos. Nós temos um jeito de descobrir. É física. A soma das correntes que saem de um nó é igual à soma das correntes que nesse nó chegam. É uma lei básica da física. A gente pode demorar um pouco mais, porque às vezes a gente é surpreendido pela ousadia ou até pelo requinte, né, de lá do furto. Mas a gente encontra, tá? Então, para quem é tentado a comprar esse serviço, a gente já diz. Se o cara consegue fazer, a gente consegue descobrir. A punição a sociedade já sentiu, né? Acredito que tenham problemas de descarga, problemas de interrupção, problemas de... Enfim, alguém está pagando. Sim. Falamos agora há pouco. E qual é a punição para uma pessoa que faz isso? Uma coisa é o desvio numa casa residencial, o consumo baixíssimo. Outro é um industrial, né? Um volume enorme de carga. Nós fazemos hoje, Miguel, em torno de 4.000 inspeções por mês em todo o estado de Alagoas, nos 102 municípios. Em 2.000, em metade disso, a gente pega alguma irregularidade. E, independentemente da classe de consumo, residência, comércio, indústria, furto de energia gato, né? É furto de energia, artigo 155 do Código Penal. Se for alteração no medidor, pode ser artigo 171. E aí a pena pode chegar até a 4 anos. Então, tem toda a questão criminal, a gente abre um BO e apresenta no Notícia Crime ao Ministério Público, que tem sido parceiro nessa ação conosco. E eu já aproveito aqui também para agradecer às forças policiais do Estado. Nesse Estado, com o índice de violência que a gente tem, a gente não conseguiria fazer o que faz sem a Polícia Militar e a Polícia Civil. Vez ou outra a gente pede apoio à criminalística também, para configurar melhor uma situação atípica. Então, fora a questão criminal, tem também o direito que a gente tem de cobrar essa energia que foi desviada, que eu não medi e não faturei. Eu posso fazê-lo pela Agência Nacional de Energia Elétrica, retroagir até 3 anos.
E aí há alguns critérios de cálculo para isso. Então, a fatura virá. Se há condição técnica de eu deixar a unidade consumidora ligada, ela fica com energia, se ele preencher toda a documentação. Mas, às vezes, não há como foi esse caso. Estava tão confuso e com tanto risco para a gente, para o sistema elétrico e para quem passava lá, que a gente não teve outra alternativa a não ser suspender o fornecimento até que ele adeque o padrão de entrada. Então, a penalidade criminal, ele vai responder por furto de energia, ficou sem o serviço na hora e a gente ainda vai cobrar em até 3 anos essa energia que foi desviada. E até para aqueles que desconhecem, né, o procedimento, ou está construindo, ou quer implantar na sua empresa uma melhoria com novas máquinas, existe a engenharia elétrica, existe o profissional que corresponde à sua expectativa, inclusive para o contrato de compra de energia, né? Sim, Alagoas é muito bem servida de profissionais nessa área. Nós temos aqui o SESMAC e os estados vizinhos também, todos têm algumas faculdades de engenharia, temos cursos técnicos, temos Senai, Escola Técnica, instituições que formam profissionais que são capazes de dar esse suporte, até para que você consiga ter uma tarifa melhor. Os profissionais fazem essa consultoria para que você possa usufruir de uma tarifa de maneira legal que seja mais adequada para o seu negócio. O negócio, o gato ou desvio de energia pode sair, é um negócio muito caro, né? Quando detectado. Se você pensa que está ganhando dinheiro ou deixou de gastar dinheiro, você está furtando energia, você está prejudicando uma comunidade e será pego fatalmente. Uma pessoa que foi flagrada, uma pessoa que teve um gato em casa, ou que já tem e que não sabe, pode consultar a Eletrobras até para fazer essa medição e descobrir alguma falcatrua que ele, desconfiado de um ex-morador, de um inquilino, de alguém que está furtando energia. E aqui fica uma dica importante. Se você tem um imóvel e vende, ou você tem um imóvel e aluga, exija que quem vai entrar no imóvel passe energia para o seu nome, para que você não seja responsável por qualquer coisa que venha a aparecer à frente. É mais ou menos como o veículo. Quando você vende o veículo, você tem um prazo de 30 dias para dizer ao Detran, eu não tenho mais nada a ver com esse veículo. Isso é importante. Mas se você está entrando agora no imóvel e não sabe como é que está a situação, você pode solicitar pelo 0800 082 0196 ou em qualquer um dos postos de atendimento que a gente tem nos 102 municípios do estado, uma inspeção para que a gente verifique como está a situação, de preferência antes que você entre. Porque qualquer coisa que haja para ser cobrada, será cobrada em nome do antigo responsável pela unidade consumidora. O Pauta Especial fica por aqui. Nos vemos na segunda-feira. Bom fim de semana. Até lá.